Capítulo 7. Um inverno e primavera de sinais e maravilhas. Nosso acampamento de inverno de 1999 foi glorioso. Então, durante a primavera do ano, eu fiz uma série de conferências pelo país. Fizemos uma convenção de mulher da primavera e uma convenção dos homens da primavera no acampamento. E continuamos a fazer nossas reuniões de reavivamento no fim de semana. Em cada um desses serviços, no acampamento, bem como em outros lugares, pó de ouro, óleo e milagres, dentes de ouro foram testemunhados. Aqui estão alguns testemunhos desse período. Joanne Grace Steves disse: "Muito obrigado pelo seu ministério em Wisconsin, em 12 e 13 de abril de 1999. Pude participar, louvado seja o Senhor, e algo estranho aconteceu. A minha amiga foi comigo até lá, e enquanto eu a levava para casa, ela desejava ter recebido um dente de ouro, ou pó de ouro. Mas foi tão abençoada que eu lhe contei sobre a reunião e que ela poderia comparecer. Se Deus quer que eu tenha obturações de ouro, então Ele me dará", disse ela. Eu a deixei na sua casa e enquanto eu estava dirigindo para minha casa, ela me ligou no meu telefone para dizer: "O Senhor é fiel, Ele é fiel, eu recebi 3 obturações de ouro. Meu marido e as minhas filhas adolescentes estavam esperando por mim quando cheguei em casa, porque eles queriam ouvir tudo sobre o que o Senhor fez nas reuniões. Quando souberam dos dentes de ouro, sugeriram que eu olhasse na minha boca, e eles estavam lá. Esse foi apenas uma parte do milagre. Essa senhora é uma mãe de crianças pequenas, assim como de adolescentes, e no dia seguinte era um daqueles dias cheio de coisas para fazer na cozinha, e 4 vezes naquele dia ela teve que sair com a vassoura varrendo o chão da cozinha. Na 5ª vez ela varreu algo que acabou parecendo ser uma coisa de ouro. Ela descreveu como parecendo uma letra do alfabeto hebraico. Ela é uma educadora caseira, ensina seus filhos em casa. Ela procurou e o melhor que ela conseguiu decifrar parecia ser a letra hebraica Shen. Mais tarde, uma senhora da nossa igreja me ouviu contar essa história em uma casa de reunião que nós começamos para compartilharmos os testemunhos uns com os outros. E quando eu disse isso, ela disse que estudou as letras hebraicas e fez algumas verificações. Ela fez e nos disse que a senhora estava certa. Era a letra hebraica Shen. E essa letra significa dente. Ao colocar o ouro em nossas bocas, o Senhor está purificando a boca da igreja. Outra amiga minha da igreja recebeu todas as obturações de ouro em sua boca. Ela não sabia que elas estavam lá por um tempo, até que um dia ela e o seu marido estavam falando sobre esse milagre. E então eles olharam um a boca do outro, como uma brincadeira, e ficaram surpresos com o que encontraram. No começo ela não acreditou nele, e chamou seus filhos adolescentes, que confirmaram que ela tinha recebido obturações de ouro. O dono da casa, onde temos tido reuniões semanais, ele recebeu a unção do Espírito recentemente e caiu no Espírito. Na manhã seguinte, quando ele se olhou no espelho, descobriu 3 obturações de ouro. Muito obrigada pelo seu ministério." Outro testemunho. Jean Kincaid, Oklahoma. "Quando voltei ao hotel no sábado à noite da reunião, recebi outra obturação de ouro. Orei para que o Senhor concluísse o trabalho
e na segunda-feira, no caminho para casa, parei na casa de um amigo, onde ele descobriu uma obturação adicional de ouro e mais uma atrás, que estava se transformando em ouro. Parece que agora estava completo. As 6 obturações de ouro que eu já tinha feito pelo dentista foram todas polidas e estavam brilhando à luz quando eram examinadas. Eu estou crendo em Deus por 2 ou 3 mais obturações de ouro, então todas serão de ouro. Quando eu parei no aeroporto para retirar algum dinheiro, pois eu tinha deixado todo o meu dinheiro em casa, mas o aeroporto não estava funcionando. Havia apenas uma pequena quantidade na minha bolsa. Todo fim de semana eu precisei comprar refrigerante e quando olhei a minha bolsa novamente para ver se havia sobrado mais algum dinheiro, lá estava mais alguma porção. Quando fui encontrar com o irmão Kate na casa dele, eu encontrei mais outra porção de dinheiro na minha bolsa. Quando voltei para Oklahoma, enquanto eu dirigia por 2 horas, eu fiquei com fome, mas não era mais para ter dinheiro na minha bolsa. Eu procurei novamente e lá estava mais uma porção de dinheiro. O dinheiro continuou se multiplicando. Obrigado por esse grande avivamento. Outro testemunho, Leon Middleton, do Texas. Eu recebi pela primeira vez o toque de Deus e a manifestação do pó de ouro durante uma reunião na quinta-feira à noite, na Igreja do Triunfo, no Texas, com a irmã Ruth. Eu só notei 3 ou 4 brilhos de pó de ouro naquela noite. 2 dias depois, na tarde de sábado, eu estava sentado no carro esperando a minha esposa, quando Deus falou comigo e disse: Leon, coloque suas mãos na minha luz solar e veja todo o pó de ouro que eu te dei. Eu quero que você use isso como uma ferramenta de testemunho e diga aos meus filhos que eles são mais preciosos para mim do que o ouro. E diga-lhes que eu os amo tanto e em seguida ponha as mãos sobre eles se eles quiserem receber isso e eu manifestarei o meu pó de ouro. Desde aquela época eu tenho testemunhado a muitas pessoas e a todos que eu imponho as mãos, eles recebem essa manifestação da glória de Deus, o pó de ouro. Eu coloquei as mãos em minha filha de 13 anos e ela recebeu muito pó de ouro, até no topo das suas mãos. Ela estava tão animada com o que Deus estava fazendo que ela foi para um jogo de softball naquela noite e mostrou aos outros jogadores o que havia acontecido. Ela colocou as mãos sobre eles e todos eles receberam o pó de ouro também. Outra vez, eu testemunhei e falei com uma dama da nossa igreja sobre o pó de ouro. Deus me disse para dizer a ela: eu não tenho que colocar as mãos em você. Deus está manifestando a sua glória, o pó de ouro, em você agora. Eu disse a ela para olhar para as mãos sobre a luz do sol. E ela tinha ouro em todas as suas mãos. Aleluia! Deus não é maravilhoso? Algumas semanas depois, Deus me enviou algumas outras pessoas para uma igreja no Texas. A glória de Deus estava caindo sobre essa igreja de uma forma impressionante, com curas milagrosas, pó de ouro em todos os lugares e dentes de ouro. Muitas pessoas recebiam dentes de ouro inteiros e obturações que se transformavam em ouro. Foi simplesmente fantástico. Eu fui a essa igreja por 6 dias seguidos. 3 dias depois de voltar para casa, eu estava me olhando no espelho com uma lanterna para ver se eu já tinha recebido algum dente de ouro, e não tinha nenhum.
Todas as minhas obturações eram de aparência prateada. Eu orei e disse: Você fez isso por eles. Eu acredito que você vai fazer isso por mim também. Então, quando eu acordei, alguns das minhas obturações eram de ouro. O Senhor tem sido incrível e me deu algumas poderosas ferramentas de testemunho para usar. Deus estava fazendo uma coisa incomum e deixou muitos espantados. Em março de 1999, eu ministrei em Houston, em Texas. No caminho para a reunião na última noite, o pastor Buddy Hicks disse que recebeu um telefonema em seu carro da sua filha. Ela disse: Papai, você conhece a senhora espanhola que limpa a nossa igreja? Ela entrou no escritório há apenas alguns minutos e tinha pó de ouro em todo o rosto. Eu perguntei a ela onde ela estava e ela disse: Eu só limpo o santuário, eu só limpo os banheiros. E eu perguntei a ela novamente se ela havia colocado brilho no rosto e ela disse: Não, eu só limpo o santuário, mas o rosto dela estava coberto de pó de ouro. Uma senhora no Havaí, uma irmã japonesa, ligou para o filho em uma das reuniões e contou a ele sobre o pó de ouro sobre ela. Ele disse: essas pessoas estão manipulando isso. Ela respondeu: Não, elas não chegaram perto de mim. Então ele disse: Elas estão colocando através de algum sistema do ar-condicionado. Essa é a razão porque está chegando em todo mundo. Ela tentou dizer a ele que não era assim, mas ele não queria ouvir. Mais tarde, quando ela abriu a bolsa, havia pó de ouro espalhado pelo interior da bolsa. Essa irmã japonesa é doadora e tem apoiado vários ministérios. Ela pediu oração para que Deus permitisse que ela desse $100.000 por mês. E então esse maravilhoso sinal de pó de ouro veio sobre ela e espalhou-se por toda a bolsa dela. Quão bom é o Senhor! Outra jovem irmã veio a uma das reuniões em que eu ministrava em Houston. Depois da reunião, naquela manhã, ela foi a outra cidade buscar um aspirador de pó. Enquanto ela estava na frente do vendedor, ele notou um pó de ouro no rosto dela e perguntou a ela sobre isso. Isso deu a ela a oportunidade de testemunhar para ele. Ele era desviado. E antes mesmo dela terminar de falar, ele retornou para o Senhor. Ela desceu para o lugar onde pega as entregas, para pegar o aspirador de pó, mas ainda não havia chegado. Um funcionário do lugar de expedição subiu para ver o porquê. Quando ele viu o vendedor lá em cima, ele perguntou: De onde veio tudo que brilha em você, todo esse brilho? Como resultado dessa manifestação, ele também se rendeu ao Senhor. A irmã finalmente pegou o aspirador de pó e foi para casa muito animada com o que Deus estava fazendo. Aqui está o testemunho dela em suas próprias palavras. Rosalina Villarreal, Houston, Texas. Eu assisti à reunião da Ruth na Igreja Assembleia de Deus em Houston, em 2 de março de 1999. Eu tinha ouvido falar sobre a manifestação do pó de ouro, que aparecia em suas reuniões, e eu estava animada em estar na presença da glória de Deus. Eu não havia lido nenhum dos seus livros, nem sabia nada mais sobre o ministério dela antes daquela reunião. Eu comprei 2 dos seus livros e notei que ela estava do outro lado da mesa assinando. Eu fiquei na frente dela para pegar o meu livro, para ela assinar o meu livro. Só então a senhora Ruth parou e disse: A glória começou a cair. Olhei para a toalha de mesa onde ela estava indicando, mas eu não vi nada. Então eu notei uma partícula de pó de ouro brilhando como um diamante no terno roxo dela. De repente, eu soube que estava na presença de Deus e que essa não seria uma reunião comum. Começamos a louvar a Deus e a adorar. E havia tanta alegria e liberdade presente que todos estávamos dançando. Foi maravilhoso.
Então Ruth subiu ao púlpito e começou a falar. Quanto mais ela falava, mais ela brilhava, e a glória caía sobre as plantas que estavam em frente ao púlpito. Nós podíamos tocar o pó de ouro e colocá-lo em nós. Nós todos ficamos muito animados. Por fim, a maioria das mulheres estava cobertas de pó de ouro, parecendo diamantes cintilando e brilhando. Após a reunião, fomos a outro local para comprar um aspirador de pó. O vendedor notou o pó de ouro em mim e eu pude testemunhar com ele, e ele voltou para Deus. Eu fui até outro local para receber a minha compra. Outro vendedor ofereceu-se para levar o meu aspirador de pó para o carro para mim, mas ele teve que voltar para o andar de cima e descobriu que estava atrasando. O que aconteceu a seguir é que o primeiro vendedor estava correndo, carregando o meu aspirador de pó debaixo do braço e gritando: "Onde está aquela senhora?" Quando ele me viu, ele se aproximou muito animado e me disse. Eu me virei para ele e comecei a testemunhar, e ele se rendeu a Cristo naquele dia. Louvado seja Deus! 2 dias depois eu estava no Castelo das Crianças, ensinando as crianças de 4 anos. Antes da aula, eu estava compartilhando com os outros professores o que havia acontecido na reunião de Ruth. Ramona entrou na conversa. Houve muita alegria na aula, e isso aumentou quando de repente notei pó de ouro na minha mão esquerda. Comecei a louvar a Deus. Quando Ramona olhou para as mãos dela, ela também tinha. A glória de Deus caiu naquela noite na sala de aula e dançamos diante do Senhor. Aqui está outros testemunhos. Relatórios da cidade do Texas. Um irmão do Texas assistiu ao acampamento em um final de semana no verão. Ele me disse: "Irmã Ruth, você esteve apenas na igreja por uma noite no Texas e virou ela de cabeça para baixo. As crianças estão tendo pó de ouro nas escolas. Deus está enviando avivamento a todos do Texas através dos jovens que estão tendo o pó de ouro." Este é um novo dia e cada um de nós temos o privilégio de nos mudar para os sinais e maravilhas e milagres semelhantes. Acredite por esse movimento soberano de Deus sobre a sua vida. Acredite que o pó de ouro se manifestará em você. Acredite no óleo sobrenatural que irá fluir através de você. Acredite nisso hoje. Creia pelas novas coisas que Deus está trazendo em todo o serviço de oração. Espere por isso, busque por isso, veja o que Deus está fazendo pelo seu espírito.